Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então fala comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. O ensaio foi bom. Foi bom o ensaio. Vamos de novo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos que ter uma voz forte para que o diabo saiba que nós temos graça de Deus e força nos nossos pulmões para afugentá-lo, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Me permita primeiro dizer, esse contexto de Romanos, capítulo 8, Paulo trouxe a realidade para os irmãos que estavam abalados, que viram, que tiveram medo. Paulo estava estimulando esses irmãos, que viram as arenas, que viram soldados romanos entrando nas suas casas, matando, prendendo e trazendo insegurança. Mas ele começou a escrever sobre esse assunto, mas com o intuito de ter os seus olhos para aqueles que venceram lá atrás. Ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós temos algumas expressões na Bíblia, no Velho Testamento, que Deus manifesta e diz: eu sou contigo. Ou o povo diz: Deus é contigo. Ou o profeta diz: Deus vai ser contigo. Então, ele se inspirou em palavras que foram ditas. Palavras de Deus, promessas de Deus são vivificantes. Elas cumprem e continuam se cumprindo, porque ela é eterna. Ela vai cumprir aquilo que foi designada para fazer. E Deus nunca vai tirar esse encorajamento que Ele deu lá no passado, como Paulo resgatou. Agora, falando do passado, eu vou resgatar duas histórias, mesmo rapidamente. Possivelmente você já ouviu algumas pregações e pode ouvir outras dentro disto. Porque na realidade, você lê a Bíblia e parece que as coisas aconteceram muito rapidamente. E você diz: mas eu não sou esse homem forte que está falando aí. Eu não sou essa mulher forte que está sendo evidenciada aí. A minha família não tem essa característica. É porque você não tem lido a história por inteira. Ou talvez sentar e pedir para o Espírito Santo imaginar. Eu e a Sueli estamos assistindo Reis. Então a gente tem uma história bíblica. Eu digo: olha, eu creio que semelhantemente aconteceu dessa maneira. Porque muitas vezes as pessoas começam a criar uma situação ou uma ilusão ótica que tudo é fácil. Mas eu sou daquilo que você cantou comigo logo no louvor. Deus fez o leão jejuar. Fechou a boca dos leões quando Davi entrou, ou melhor, Daniel entrou. Porque Deus é poderoso para fazer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No livro de Juízes, nós encontramos no capítulo 6 uma história de Gideão. Juízes capítulo 6, a história de Gideão. E você, quando começa a ler o final da história, você diz: isso foi fácil? Simplesmente fácil. Canja. Mas não foi bem assim. Gideão estava vivendo, era de uma família hebreia, mas que o pai se desviou e estava adorando Astarotes. Dentro de casa tinha altar. E Deus aparece para Gideão quando ele estava malhando o trigo. Sabe o que é malhar o trigo? Pegar o trigo e bater no chão. Não é essa máquina picadeira que deixa tudo pronto. Tinha que bater e depois socar.
E este homem, o anjo apareceu para ele e disse: homem valente, eu sou contigo. Se Deus é com você, ninguém vai anular a tua promessa. Se Deus é com você, ninguém vai ser o atrevido que vai fazer a sua firma falir, você perder o seu emprego. Se nós mantivermos os princípios da palavra, trabalharmos dignamente, isso tanto espiritualmente como materialmente, fazer valer a palavra na nossa vida, nós vamos viver surpreendidos. Quando Deus apareceu para Gideão, ele respondeu assim. Quando eu falei Deus apareceu, foi o anjo do Senhor, que está na Bíblia. Em Juízes 6:13, Gideão respondeu a esta indagação: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, a ladainha, a murmuração, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? Por que tanto problema? Por que tanta dificuldade? Se o Senhor é conosco, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez subir o Senhor do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do midianita. E a voz veio, no versículo 15, Gideão de novo: ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? Como que eu vou fazer isto? Como que vai livrar minha casa? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Ok? Você vai ouvir isto no capítulo 6, 7 e 8. Ouve, aonde eu quero dizer? Eu quero dizer que todas as batalhas celebradas na Bíblia com êxito e vitória, quando se dependeu de Deus, quando entendeu, se Deus é por você, quem será contra você? Quando entenderam que maior é a graça de Deus, eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham conhecimento de anjos, eles sabiam que Jeová prometeu, livrou com mão forte Moisés, trouxe do Egito, entraram na terra prometida, mas encontraram dificuldade porque havia inimigos. Irmãos, sempre haverá inimigos até a volta de Jesus. Sempre haverá lutas, sempre haverá momentos que vamos travar uma batalha espiritual. Eu não estou falando em guerra espiritual, eu estou falando em um contexto que você está precisando de um livramento. Você tem que entender, se Deus é por nós, quem será contra nós? E começar a falar aquilo que são promessas para a sua vida, porque as promessas de Deus não falham. E Gideão simplesmente, resgatando aqui, ele, leia na sua casa, ele aceitou o desafio depois de muita insistência, até provando a Deus. É como muitos crentes hoje: Deus, se o Senhor falou, eu vou pedir uma prova. Se essa noite eu não roncar, eu vou perguntar para minha mulher: eu sei que o Senhor está falando. Ou, Senhor, eu vou colocar a fotografia da minha filha na cabeceira, mas se o Senhor mudar do lado esquerdo para o direito, irmãos, Gideão colocou uma lã. Senhor, o orvalho vai encharcar. Pois o orvalho não vai encharcar. Hoje não. Você não precisa aprovar. Por Deus, aprova em nada. Mas pelo contrário, o que diz a Bíblia: provai e vede como o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, porque somos abençoados até a 1000ª geração. E Gideão começou a compreender isso. Chegou-se ao estágio, ele convocou o povo, 32.000 pessoas apareceram. Deus diz: você fala para este povo voltar, porque é demais. Porque se você vencer os midianitas, você vai falar que você que venceu pela sua força. E Gideão fez, voltaram ali 10.000 pessoas. Mas tinha 22.000, é demais. Fez novamente.
os tímidos e os covardes que se voltam. Voltaram. 22 mil soldados. Deus disse, eu vou separar só um grupo, 300. Senhor, eles têm 150 mil. Qual que vai ser as armas? Vê se você entra nessa guerra. Tocha, cântaros e trombeta. Vou dividir vocês em 3 pelotões. Você entraria num negócio desse? Mas ele falou assim, Gideão, mesmo naquele dia, ele ficou com medo e ele foi com o seu ajudante de guerra até o exército dos inimigos. E ele viu. E Deus disse, está com medo ainda, rapaz? Fica comigo. Eu sou contigo aonde você andar. E nessa batalha, destruiu 2 exércitos, midianitas e um outro que agregou. Sabe por quê? Eles lutam contra o povo de Deus até hoje. Sabe o que aconteceu? 300 homens. Lamberam a água. Arma na mão. Uma arma. Separa esse homem. Eu vou falar quem vai separar. E Deus separou. Sabe o que aconteceu? 300 homens com esse cântaro na mão. Parecendo que ia levar água. Levou as tochas para iluminar, para levar uma flechada mais fácil. E a corneta. E Deus livrou. Sabe por quê? Deus desembaraçou esse nó. Eles passaram a confundir entre si e se mataram entre si. Este é um livramento. Deus é contigo. Quando você ouve isto, quando alguém fala isso, eu estou falando com autoridade. Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é necessário você marchar e compreender o que Deus tem para você. A outra introdução é 2 Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá. Governo tudo justinho. Os inimigos chegaram de novo. O gigante sempre volta, irmão, se você abaixar a guarda. Tem muito crente abaixando a guarda. Tem muito crente que não ora. Tem muito crente que não vem aprender a palavra. Tem muito crente que precisa aprender a palavra. A palavra tem que estar impregnada no nosso coração. E você conheceu o que as histórias diz. As histórias não é para chamar a atenção sua, não. É para mostrar que vale a pena servir ao Senhor. Ele diz, eu sou contigo. Aonde você entrar, eu entro. É o Salmo 21. De dia não amolestará o sol a sua vida, nem de noite a lua, porque eu sou contigo. E ele fala claramente da proteção. E Josafá chegou e falou, mas meu Deus, agora os inimigos estão aí, como que eu faço? Deus disse, creia nos seus profetas. E como que eu vou lutar? Tem lá quantas pessoas tem? Milhares. E nós? Para aliviar, o louvor foi na frente. Próxima guerra aqui a gente põe o louvor, bem? Foi na frente, cantando, louvando a Deus. Eu creio, irmãos, que havia uma festa, e a Bíblia diz que estremecia o acampamento do inimigo. Mas o rei, na oração, falou, o que faremos agora? Muitas vezes nós temos essa pergunta, o que eu faço agora diante dessa aprovação toda? Desse aperto financeiro, desse aperto na família, desse aperto, esse desgoverno, essa insegurança de personalidade, essa instabilidade, essa depressão que chega. Oh, meu irmão, eu falo o que a Bíblia diz, eu tenho a saúde de Deus, Ele vai fechar a boca do leão, vai jejuar, Ele vai curar, o paralítico vai levar a sua cadeira de roda para casa, Ele vai curar o nosso corpo, porque a Bíblia diz que é no nome de Jesus que há esse poder. E Josafá, diz a Bíblia, terminando essa comparação, Deus livrou. Deus livrou. Eu não quero me meter na política
exterior, lá do Oriente Médio. Você vê o que está acontecendo agora? Aí você tira, eu vou falar só isso. Israel tomou as decisões que tinha que tomar lá em Hamas. Israel tomou decisões que tinha que tomar com Rebolás. Anulou todos os cabeças de chefe. Anulou. E cercou. Na Síria, este homem que perdeu, os pais dele estão citados. Isso é a genealogia. Sempre perseguiu Israel. Ganharam muito, escravizaram muito. Hoje, várias milícias que estão tomando conta de lá. Sabe o que ele fez? Sabe o que está acontecendo lá? Os que eram apoiadores dele, Irã, Turquia, Rússia, tiraram a grana e as armas. Eles estão sozinhos. E as coisas estão virando. Está virando de cabeça para baixo. E isso tem um beneficiar favorável. Ponto. Aí você acompanha os noticiários. Mas a Bíblia diz tudo isso. Agora vamos aqui. Pensar na palavra. Pastor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você fala isso quando você está enfrentando problemas? Você fala isso quando você precisa de receber um dinheiro que está entroncado? Você fala isso quando a sua empresa está em insolvência? Você fala isso quando você tem uma dissensão na sua vida, que inimigos intelectuais, ou falácia, ou sistema, cria-se uma divisão dentro da estrutura que você está vivendo. Você fala isso, se Deus é por nós, se Deus é comigo, quem será contra mim? Mas quando você está com a palavra na boca, e vivendo a palavra, andai nela, porque quem é o seu defensor, o seu provedor é Deus. Eu conheço um pouquinho dessa história. Quem é seu defensor é Deus. Quando se coloca a mão no momento errado, naquele que é protegido de Deus. Eu vou te revelar uma coisa que eu já falei algumas vezes e você não percebeu. Quando fala meu ungido agora, não é só para o pastor. Meu ungido é você comigo, é nós juntos, cada um recebeu de Deus, como está em 1 João capítulo 2, vós tendes a unção do santo. Então você é ungida, você é ungido, você sabe que o que vai diferenciar para dizer, Satanás, você não tem legalidade de tocar no meu filho, de tocar na minha filha, tocar no meu casamento, tocar nos meus negócios, tocar nas minhas finanças. Eu declaro restituição. Volte para cá, volte para cá. O que é meu é Deus que te deu. E se você ainda é fiel a Deus, dizimista fiel, há uma autoridade para você reivindicar. E há um poder que vai devolver. Deus faz Satanás ajoelhar para cumprir a palavra a seu respeito. O que Deus tem a teu respeito em Jeremias capítulo 28, versículo 11, se não falha a memória, eu tenho pensamento de paz, não de mal. Eu sei o que você precisa e eu vou te ajudar. Isaías 41 fala também, não temas, eu sou contigo. Em outro texto diz, se passares pelo fogo, eu estou junto contigo. Se passares pelas águas, eu estou junto contigo. Você não vai se afogar, você não vai se queimar. Quer promessa maior do que essa? Fala comigo agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe que muitas vezes temos vergonha de falar, de levantar a nossa voz, para dizer lá no nosso quarto, Satanás, você não vai dominar a minha vida, nem meus pensamentos. Quem domina a minha vida é Deus. Você vai obedecer quem domina você. Se você está dando permissão para o Espírito Santo viver na tua vida, você vai vencer. Então eu quero falar que você é imbatível com Deus. É uma vitória que transcende. É superior aos pensamentos. É superior à ideologia dos homens. É superior ao sofisma. Aí você pode pensar assim, mas a Bíblia diz
que eu sou vitorioso. Por que eu tenho momentos que eu me sacrifico? Se você ler Romanos capítulo 8, versículo 32, diz que, eu vou ler na essência para você entender. Romanos 8, 32. 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como não nos dará com ele todas as coisas? Para você dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse período que nós estamos vivendo hoje, Paulo declarando há 2000 anos atrás, é porque o amor sacrificial foi revelado. Ele não poupou o seu próprio filho, dizendo, eu amo meu filho, mas ele vai representar, livrando a humanidade do pecado, das maldições, para viver uma vida vitoriosa. Ele não poupou. Então, meu irmão, você muitas vezes está passando pela prova, não se fica lamentando. Olha os exemplos do passado. Deus, eu sou o menor da minha casa. Eu sou o mais duro. A minha família é pobre. Mas Deus colocou, e Deus coloca tudo o que é preciso, se você confiar na mão de Deus. Naquele tempo precisava tanto Deus falar para que ele se recuperasse, porque o Espírito Santo não habitava dentro. Hoje, quando nós falamos aqui, vai conferir na Bíblia, vai orar, falar, Deus, o que o pastor está pregando, eu creio nessa palavra que Jesus morreu por mim, e o amor dele demonstra incondicionalmente a generosidade de Deus. Senhor, eu abro meu coração, então eu vou saber que custou para Deus. Não foi ouro, não foi prata, foi o próprio sangue do Filho que foi derramado. É um amor sacrificial. Deus entrega o seu próprio Filho. Deus te ama tanto, querido. Fala assim, Deus me ama tanto que Ele entregou o seu próprio Filho por minha vida. Esse foi o amor de Deus. Em Cristo nós encontramos o amor incondicional, o perdão incondicional. Encontramos em Cristo o nosso livramento, porque Ele é o nosso Redentor. Tem um louvor que a gente canta, para de ficar sozinho, se lamentando, angústia e dor. Saia desse complexo interior. Você tem valor. Você tem valor, o Espírito Santo habita em você. Será que você iria crer na unção pastoral? Se eu chego aqui e digo assim, irmãos, olha, está tudo bem, Deus é bom, tudo ótimo. Mas as lutas que eu estou enfrentando, eu estou naufragando. Não quero lutar mais. Estou doentio por isso, meu irmão. Eu sempre digo lá em casa, nós não podemos viver uma vida em confessar coisas negativas. A Sueli me corrige, eu corrijo ela, os meus filhos, nós se corrigimos um ao outro. E tem hora que é até irritante. Vê se você me compreende espiritualmente. Sabe por quê? Nós temos que levantar o outro. E tem hora que o marido tem que ser atrevido na palavra e a mulher tem que ser. Sabe por quê? Porque muitas vezes parece que está te incomodando, mas você vai reavaliar. Você vai ter também depois disponibilidade por esse amor, pedir perdão. Irmãos, pedir perdão muitas vezes é uma porta que se abre. E tem tantos homens que não pedem perdão, tem tantas mulheres que não pedem perdão, tem tantas pessoas que falam, Deus, se tu és comigo, abre a porta do melhor emprego. Você é um fiel a Deus? Financeiramente? Uma das coisas que nós aprendemos, não deixa a riqueza desse mundo tomar o seu coração. Use ela a nosso serviço.
O dinheiro tem que ser servo. A aparência não vai transformar pessoas. O que transforma a pessoa é o testemunho. Se andarmos na luz como na luz Ele está, mantemos comunhão uns com os outros, andai nele, temos que estar radicado nele. Nele quem? Jesus. É Ele a expressão exata da glória de Deus. Parece que o Pai, e nós somos irmãos de Jesus. Ele é o primeiro, o primogênito, e nós somos irmãos parecidos com o Pai. Então nós temos que ter o mesmo jeitinho, a mesma linguagem. Tem as características muitas vezes de diferença, mas o amor tem que ser esse incondicional. É isso que Paulo está falando. Superar os obstáculos. Quando você tem no coração que você é imbatível, você entrega o ponto fácil? Tem pessoa que perdeu o namorado, perdeu a igreja. Porque para de vir na igreja, porque ficou abatido, abatida. Isso não é, Deus vai te dar uma pessoa que seja dentro da espiritualidade que você tem. Então, se você é espiritual, você consegue atrair a mulher, você consegue atrair o jovem. O casamento é da mesma forma. Se você vive bem aqui e na sua casa você não vive bem, então nós precisamos ajustar. O amor imbatível, a fé imbatível. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Mas é convicção no meu coração. E a Bíblia diz que eu não ando mais pelos que eu sinto, pelo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. E muitas vezes eu posso ser uma personalidade difícil, eu vou para o altar de Deus e me humilho lá, Senhor, transforme a minha personalidade. Eu sou um cabeça dura, Senhor, não consigo, eu sou cético, Senhor. Senhor, como é difícil. Para de se lamentar na oração. Fala, Deus, me perdoa nesta minha atitude errada e recomece, reconstrua a tua história. Comece a entender que você tem que ser um homem, uma mulher imbatível, pronto para qualquer parada espiritual. Não é porque ele chega você grita para ele mais forte. Aí grita a segunda. E se não precisar gritar, é só assim. Sai no nome de Jesus. A Bíblia diz que nesse nome tem poder. Mas tem hora que a gente tem que pôr a mão na cabeça nossa e falar, sai pensamento, não ocupe. Eu levo cativo meus pensamentos, a minha obediência. Não é Deus que vai levar, é você. Amém? É você que vai tomar atitude. Eu quero andar como aqueles homens andaram. Eles não tinham o Espírito Santo. Mas muitos provaram a sua fé. E você agora que tem o Espírito Santo? Você sabe que nós cantávamos um louvor que falava assim, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Eu danço. Agora, irmãos, eu danço porque eu tenho o Espírito Santo e você tem. Há um poder maior. Davi, no Salmo 51, ele disse profetizando para ele mesmo, não retires de mim o teu espírito, mas cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Então você é um crente inabalável, quando você coloca Jesus em primeiro lugar. Mas pastor, para o senhor é fácil. É canja. Não é fácil. É mais fácil do que você imagina. Quando eu abro a minha boca, quando eu ponho um sorriso na minha carinha, e quando eu estou disposto a falar, eu vou vencer esse leão, eu vou começar. Quantas vezes eu saio de casa, irmãos, eu dou o meu primeiro passo, e muitas vezes o diabo canta, mas eu aprendi que quem canta também, os seus males espanta. Sai, demônio. Sabe por quê? O que ocupa você e ocupa a mim é Deus, o Espírito Santo. Então o que está em você, diz a Bíblia, o maior habita em você. Então quando você está vivendo uma vida que ascendente, crescendo em Cristo, você supera o obstáculo. A sua fé vai dar graça para isso. Ultrapassa os limites humanos e você vai dizer com consciência, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Ah, mas hoje eu não estou bom para falar isso, pastor. Estou com dor de barriga. Jesus cura a dor de barriga. E você tem que falar. A dor de barriga não impede você falar. A sua boca está longe da barriga. Pastor, mas eu estou indo no banheiro toda hora. A sua boca entra também no banheiro. Então você tem que falar onde você tem liberdade de falar. Eu não quero falar perto da minha mulher. Vai no quarto. Vai lá na rua. E declare a palavra de Deus. Não fique com a boca fechada, porque se você for contra o seu inimigo de boca fechada, você perde. E isso eu exerço sempre. Isso que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim, porque é o momento de nós renovarmos a nossa fé, a nossa mente, as nossas atitudes, crendo no que diz a palavra. Foi um amor sacrificial que me deu poder para superar, mas Ele entregou o seu próprio Filho, justificando você e a mim, e hoje você faz parte de uma igreja que é vitoriosa, porque a palavra de Deus habita em você. Diga comigo, a palavra de Deus habita em mim. Ah, mas quando Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que ele estava ensinando? Uma fé invencível. Uma fé inabalável. Uma fé que enxerga a saída. Uma fé que não vê porta fechada. Uma fé que vê Deus agindo. Agindo eu, quem impedirá? Veja eu, Deus agindo. Abre os seus olhos, filho. Pastor, essa dose dessa noite é muito forte. O Senhor está tocando nos meus problemas. O Senhor está tocando no meu diário. Eu estou tocando. Tem muita gente que faz diário todo dia. Faz um diário verbal com Deus. Ou no secreto, ou aonde você estiver, começa a mudar a sua maneira de viver, declarando aquilo que você crê, porque aquilo que você crê é o que expressa a tua vida, aquilo que você tem é aquilo que você declara, não adianta você ter e não usar o que tem. Tem pessoas que têm dinheiro, têm carro, nem usa. Eu conheço, tenho amigos assim, que ele compra um carro novo de alto nível, ele limpa o carro todo dia. O amor está no carro, ou o amor está na mansão, ou o amor está no dinheiro. Não usa. A fé, não adianta você falar que tem e não usá-la. A fé você adquire ouvindo a palavra de Deus. A fé você adquire lendo a palavra de Deus. A fé você adquire vindo à igreja. Talvez você pode intensificar cultos. Venha na igreja, porque isso vai tirar você desse problemão que você está. Desse túnel que você está vendo escuridão. E é crente. Hoje a Sueli me viu na farmácia falando para a moça. Eu olhei lá, fiz uma comparação para pregar Jesus. Ela foi comprar um creme, eu também aproveitei e comprei um creme. Ela me deu um outro, eu lembrei da marca. Comprei também. Aí eu falei para a moça assim, uma farmácia boa, bonita, todos os compartimentos dos produtos de beleza. Eu falei assim, você está vendo aqueles bichinhos? A luz tem matado esses bichinhos? Ela falou, não é, toda noite tem. Eu falei assim, isso aí eu vou falar uma coisa para você. Eles estão procurando a luz e eles morrem porque eles não sabem discernir a luz, mas as pessoas precisavam sair da escuridão, na realidade, e buscar luz. Porque muitas vezes a pessoa quer ouvir o que quer ouvir. A Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Está na hora de termos um avivamento de fé, de uma fé invencível, agora, nos nossos dias. Não adianta eu ter uma vida terminante ou só no dia do arrebatamento. Estou com fé, Senhor, me leva. E muitas vezes você não vai nem de carona, porque não tem. Uma fé é Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, eu tenho meu pai que ora por mim. Ele pode orar pelas suas circunstâncias, mas se você não é concordante, possivelmente você não vai receber. Porque a Bíblia diz que quando orardes, nós temos que ter concordância.
Quando tiver um ou dois, fala um ou dois? Quando tiver dois, tem concordância. Não foi isso? E quando tiver dois ou três? É o que a Bíblia diz. A concordância da unidade com o casal. Um e dois é o casal. Mas quando você liga na terra, você liga nos céus. Então você passa a confiar em Deus absolutamente. Mas você tem aquele intelecto que gosta. Eu chamo isso da pessoa ser cético. Você conversa com a pessoa, ela te contesta em tudo que você ministra para ela. A nossa confiança na palavra tem que ser incondicional. Ela não precisa da minha opinião. Por isso que eu sou simples na palavra. Eu gosto de ler a palavra. Eu leio alguns teólogos só para ter conhecimento, porque não me faz mal. Eu já estou maturado. Mas alguns assuntos eu nem quero ler, porque pode prejudicar o meu entendimento. Porque a Bíblia diz que o diabo trabalha com sofisma, com palavras enganadoras, com poder que você não tem, ou com poder que você vai se exaltar com ele. Porque esse egocentrismo quer pegar até mesmo o pastor. Porque o egocentrismo pegou Lúcifer. Nós temos exemplos na Bíblia. Então a nossa fé tem que ser uma fé invencível. É uma fé invencível, é uma confiança inabalável em Deus, baseada na sua palavra. Nós temos que ter firmeza nas adversidades. Firmeza. E quando não vai bem, como que você atua? Deus vê, não cobrando você nem a mim, como que você está agindo. Olha ele, olha o Eli lá, olha como que ele age nas adversidades. Ele não aplica nada da palavra, mas como que ele quer sair desse embaraço aí? Ele entrou nessa parada, dançou, e agora eu não posso nem ajudar, ele não crê no que eu digo. Eu falo para ele, eu falo em sonhos. Ele comeu uma pizza, dormiu, sonhou, mas ele não entendeu. Eu falo com ele com uma criança, ele não entendeu. Eu falo com ele pela mulher, não entendeu. Eu falo com ele com a palavra, o pastor prega. Irmãos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia diz, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus. Mas tem uma promessa que diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eis que colocarei alguns em prisões para provar a fé. Então a tribulação muitas vezes pode chegar. E nós temos que ter confiança na palavra. Tem que ter firmeza espiritual. Tem que ter obediência. Então eu vou dizer aqui, Deus é a minha rocha. Está no salmista. A minha salvação, a minha força. Vamos falar isso? Fala comigo. Deus é a minha rocha. A minha salvação. A minha força. Fala agora comigo. Nada é impossível para aqueles que creem em Deus. Minha fé é inabalável, porque tudo está fundamentada em Cristo. Aleluia. Aí eu anotei algumas coisas práticas. Eu já tenho falado. No versículo 37 diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Eu vou indo para o final. Então, você viu a introdução. 2 homens, reis, capacitados, com um exército. Mas teve medo. Porque o relacionamento com Deus não estava afinado. O medo, ele tem distanciado muito o crente que tem o Espírito Santo. Porque o crente só tem o Espírito Santo dentro da igreja. Fora da igreja ele não tem. É assim? Nós temos o Espírito Santo em todo lugar. E você precisa aprender a palavra. Irmãos, a coisa mais importante, e muitas vezes é necessário uma responsabilidade muito grande. Deus está falando da palavra, Deus está orientando vocês, porque eu sou uma vidraça. E as adversidades, ela não poupa ninguém. Deus não poupou o seu próprio filho por amor, para nos livrar desta situação de Adão ter envolvido o pecado e comprometido a criação.
Mas eu estou correndo e você está correndo por uma coroa incorruptível. E quando tem as coisas práticas, irmãos, não deixa isso tirar. Encaminhe os seus filhos na igreja. Encaminhe as suas crianças na igreja. Porque muito vai crescer, o adolescente vai falar assim, mas o senhor não foi. O senhor não vai. O senhor vai quando quer. E você não tem força para discutir. Você vai porque vai. Papai vai assistir um filme hoje, vai assistir um jogo de futebol. E como que você vai dar exemplo para o filho? Eu estou falando de coisas que aconteceu comigo, acontece comigo. Eu tenho que ter a liberdade de desligar e sair. Não é pecado. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se convém, não está te levando ao pecado, legal. Mas se não convém, sai fora. E se o pecado tenazmente está correndo atrás de você, como diz Hebreus capítulo 12, diz a Bíblia, fuja dele. Faça como José, fuja. São coisas práticas. E muitas vezes, sem nós termos a palavra, a gente fica cocheando entre dois caminhos. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu já errei nisso. Muitas vezes é um assunto espiritual, você quer só usar o bom senso. É um assunto espiritual, você quer usar a intelectualidade. É um assunto espiritual, mas você tem que entender que o crente em oração, ele resiste muito mais. O crente na palavra, ele tem um alimento sólido. Ele tem a vivificação pela palavra, porque a Bíblia diz, a minha palavra está em vós. Vós estáis límpidos pela minha palavra, diz o Senhor Jesus. Então nós temos que caminhar, porque se conheceres a verdade vos libertará. Mas pastor, isso é para quem não é crente. Quem disse? A Bíblia é para todos os momentos e para todos os instantes. Jesus falou para os sábios e discípulos, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós podemos estar na igreja falando que temos fé infalível, falando que estamos praticando, mas na hora de coar, você tem que estar praticando e declarando e vivendo este momento de fé, para você vencer. E quando você tiver uma luta que está dentro de você e você não está conseguindo se livrar, eu termino com isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, em Romanos também. Muitas vezes o louvor pode subir. Muitas vezes a gente pensa que a gente é entendido de tudo, né? A Bíblia diz que quando você ora, o Espírito Santo intercede com um espírito inexprimível. Aquele rei, ele não sabia disso. Gideão não sabia disso. Davi passou por muitas situações e não se apercebeu. Mas nós estamos tendo uma conscientização que o preparo é para hoje. Não é futuro. Eu não estou pregando um evangelho do futuro. Eu estou pregando um evangelho para crente que vai morar no céu e tem que aprender o diário de hoje. Declarar Deus, fazer como está em Gálatas capítulo 6. Eu vou crucificar a minha carne. Eu estou pensando errado. Eu preciso abrir mão dos meus pensamentos, a minha cobiça. E você vai crucificar a sua carne. Porque isso significa que você está vencendo o seu gigante. E se é alguma coisa prática, não joga o seu casamento de lado. Não joga ele fora. Ora a Deus para Deus dar conversão ao marido, conversão à esposa, para os filhos. Insista. Venha buscar conselho. Fique firme. E filhos também. Ore e continue orando pelos seus filhos. Porque filhos, você que é mãe, é difícil gerar. É 9 meses. Cresce, ensinou. E hoje pode estar tendo um filho que está com um problema. É uma adversidade. Mas as adversidades não são determinantes na vida de um crente que tem fé. Não são determinantes na vida de um homem e uma mulher de fé. Porque predomina a palavra. Ficamos em pé.